8 de janeiro de 2023. Tudo o que eles não querem que você saiba. Parcialidade nas prisões, excessos, desproporcionalidade da pena, omissão do governo federal e, por fim, sentenças de morte. Um efeito dominó de erros intencionais que sentenciaram centenas de famílias à inexistência. A partir de hoje, dia 8 de janeiro de 2024, você vai descobrir na série 8 de janeiro toda a face oculta das prisões, mentiras e sujeiras do governo silenciadas pela grande mídia e pela própria justiça, que levantou o tapete, pegou a vassoura e varreu para debaixo toda e qualquer dignidade humana. Por trás de mais de 2.000 presos por ordem do STF no dia 8 de janeiro, existem mais do que imagens selecionadas. Existem famílias que sofrem pelas suas ausências até hoje. No episódio número 1, na série 8 de janeiro, você vai conhecer a história do empresário Clériston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, de 46 anos, pai de 2 filhas, que faleceu sob a tutela do Estado, na Papuda, e que sequer estava na esplanada no horário em que o controle deixou de ser mantido. Ele é réu primário, pai de família, trabalhador, é de orgulho de coração, pressão alta, ele passou mal várias vezes lá, pessoas morreram, 8 de janeiro. Clériston acorda pela manhã como um dia normal. Caminha até a sua distribuidora de bebidas, um negócio de família. Clezão sempre foi muito respeitado e admirado na região. Estava feliz, afinal de contas, pouco tempo, após 33 dias submetido a cursoterapia de antibióticos, havia vencido a Covid-19. Fato que o deixou com algumas sequelas e com a necessidade de acompanhamento médico. Sua distribuidora era o lugar onde tirava grande parte do seu sustento. Não foi à toa que no domingo, dia 8 de janeiro, até às 16 da tarde, ainda estava por lá, trabalhando. Prova disso, o circuito interno de segurança da própria distribuidora. A minha pergunta para você é: será que realmente o Clezão era um vândalo, golpista, terrorista, como até então o ministro da Justiça Flávio Dino acusava? Não. O Clezão era um brasileiro como qualquer outro que acreditava em um Brasil com suas cores pintadas de verde e amarelo, ainda vivas e reluzentes. No momento em que foi preso, Clezão havia entrado no Senado para se abrigar, enquanto a ação policial usava gás de pimenta e tiros de bala de borracha, uma medida de segurança. De trabalhador a réu, o jogo virou em questão de segundos. Os últimos passos de Clériston Pereira da Cunha, em liberdade, se tornaram em passos que o levariam para a prisão em um piscar de olhos. Clezão foi criado e educado para viver do seu próprio suor. Era trabalhador e casado há mais de 25 anos com Jane Duarte. Mas agora, o inimigo foi selecionado, sem argumentos, sem razão. É revoltante saber que um pai de família, réu primário, não tem antecedentes criminais, fica 10 meses preso numa cadeia sem ter cometido crime, sabe, sem ter roubado, tomando medicamento com morbidade, não ser visto. Ele estava lá em paz, ele estava lá não quebrando. Ele jamais iria fazer isso, jamais. Clezão estava preso sem provas, sem voz, sem chance. E não sou eu que estou dizendo, mas o próprio representante do Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República, aquela que tem como função constitucional de representar e fiscalizar os interesses da União, descartou o flagrante, recomendando ainda que o processo fosse respondido em liberdade. Afinal de contas, Clériston não apresentava risco nenhum à sociedade e nem muito menos representava qualquer possibilidade de tumultos nas investigações. O fato é, enquanto tudo acontecia, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, estava sendo solto, ainda com o uso de uma tornozeleira eletrônica.
Se o Anderson havia sido solto de maneira acertada, por qual motivo Clériston, sem provas e que alguns momentos atrás estava em sua distribuidora trabalhando, não seria? E aqui estão 3 pontos. Ponto número 1. Exceder não é fazer justiça. 3 laudos médicos foram apresentados à justiça, mostrando que Clesão sofria de problemas cardíacos. Ponto de número 2. Omissão mata. Clesão foi sentenciado à morte diante da omissão do próprio Supremo Tribunal Federal, quando não atendeu à recomendação da Procuradoria-Geral da República, a PGR, para que tão somente respondesse o processo em liberdade. A minha conclusão, ponto de número 3. O crime contra a democracia realmente aconteceu, mas acredite, também foi cometido pela justiça brasileira. Um dos parênteses mais importantes em tudo isso é a individualização de penas, o princípio do Código de Processo Penal brasileiro, está sendo devidamente ignorado. Olhe para esses 2 processos de outros réus. Cerca de 93% do conteúdo do processo é igual. Onde estão as vozes que deveriam realmente estar ecoando pelo Estado Democrático de Direito? Não há músicas, posts, cancelamentos e nem uma mensagem em letras pequenas nos rodapés dos jornais. Seria esse um 4º ponto? Dez meses preso, sem ter cometido crime, sem ser ouvido. Acredite, esse vídeo não é sobre política, é sobre vida, dignidade e sobre humanidade. Dia 20 de novembro, por volta das 10 da manhã, um ataque fulminante. Clesão estava pela bandeira, pela ordem e pelo progresso, pela paz, e assim se foi em paz. Uma dor que não se resolve com dipirona. Um ataque final contra a família, contra os sonhos, contra o brasileiro comum. Direitos humanos não vimos e sequer realmente ouvimos. Algum esclarecimento do que realmente aconteceu? Haverão responsabilizados pela morte de um pai de família? Um brasileiro se foi. Quem será o culpado? Por que o Senhor? O problema nunca foi o que acontece, mas com quem acontece. Se os 9 medicamentos que o Clériston precisava tomar todo dia e assim mantê-lo vivo foram também ignorados, a memória de um homem comum, trabalhador, honesto, pai de família e construtor de um futuro melhor há de mantê-lo vivo. O sonho dele era ver as vidas formadas. Clériston Pereira da Cunha, o inimigo selecionado. Chorar para criar, lutar para honrar. Lágrimas pesadas que lavam a alma e escorrem pelo rosto de quem sente tanta falta de alguém. Do pai, do esposo, do amigo. Clesão foi retirado da sua família sem direito a despedidas. Hoje, o choro é uma tentativa de aliviar e de expressar a dor, ao mesmo tempo que clama pelo amigo e pelo legado que foi deixado. O Clesão estava a alma do povo brasileiro, de um brasileiro comum que jamais deixará de ser esquecido por outros 200 milhões.